cedo, conversar, né? Matar a saudade do irmão que não viu a semana, ou só viu sexta, isso é muito bom. Vamos agora, meus irmãos, ficar de pé um pouquinho. Vamos exercitar nossas pernas, né? Tirar um pouquinho desse frio. Vamos nos aquecer na presença do Senhor. Então vamos estar em oração. Pai, nós queremos, Senhor, neste momento, te convidar, Senhor, para fazer parte deste encontro, Pai. Para que o Senhor possa se sentir à vontade, Senhor, no meio de nós. Oh, Senhor, trabalha em nossos corações, Jesus. Hoje é um culto de louvor e adoração, que nós venhamos verdadeiramente, Senhor, apagar as vozes que estavam em nossas cabeças, para que somente a Tua voz, Senhor, hoje nos preencha. Para que somente tudo aquilo que venha de Ti, Senhor, venha nos preencher neste lugar. Que venhamos entender, Senhor, essa comunhão, esse estar junto, Pai, te alegra, Senhor, e aquece o nosso coração. Oh, Senhor, a Tua palavra diz que quão bom e maravilhoso é, Senhor, os irmãos estarem em união. E nós estamos entendendo isso, Senhor, nos unindo aqui para te adorar, para te exaltar, para engrandecer o Teu santo nome, para dizer que Tu és santo, que Tu és santo, que nós te amamos, que nós te adoramos, Senhor. Não somente pelo aquilo que o Senhor fez e faz em nossas vidas, mas nós te adoramos porque o Senhor é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Nós te adoramos simplesmente porque Tu és o nosso Deus maravilhoso. Tu és o nosso Deus que nos mantém de pé. Tu és o nosso Deus que nos deu mais uma oportunidade hoje, Senhor, de te servir e te adorar. Nós estamos aqui, Senhor, como brasas, Senhor. Nós estamos aqui querendo tocar uns nos outros e acender uma chama de adoração, Pai. Para que possa chegar nas Tuas narinas, Senhor, como um perfume suave, cada clamor, cada adoração, cada petição, Senhor, que venha colocar neste lugar. Que chegue, Senhor, às Tuas narinas, Pai. Que possamos, Senhor, verdadeiramente sentir a Tua presença. Que a gente não venha, Senhor, se colocar no lugar do outro nesse momento. Que a gente não venha se distrair, Senhor. Que nenhuma distração venha conseguir tirar a nossa adoração. O nosso foco em Ti, Senhor, hoje. Porque hoje nós viemos com um coração de adorador. Sem olhar para as nossas dificuldades, sem olhar para a semana difícil que nós tivemos, ou simplesmente, Senhor, te adorar porque tivemos uma semana abençoada, tivemos uma semana que sentimos a Tua presença, o Teu cuidado, sentimos, Senhor, que o Teu querer prevaleceu em nossas vidas, e isso é um grande motivo de te adorar, Senhor. Então nós chamamos a Tua presença, que o Espírito Santo se faça presente, Senhor, no meio de nós, e se agrade por tudo aquilo que venha sair de nós, e que seja feito com verdade, Senhor. Guarda os nossos corações, Senhor, daquilo que não te agrada. Ó, Senhor, que venhamos verdadeiramente, Senhor, te adorar nessa noite e exaltar o Teu santo nome. Aleluia, Jesus. Aleluia. Vou pedir para que os irmãos abram a vossa Bíblia no livro de Jó, no capítulo 1, e eu vou ler aqui o verso 19 ao 22. E falando com o Senhor sobre a adoração, questionando a Ele quais são os motivos que nós temos para adorar o Senhor. Porque nós precisamos de um motivo para adorar, nós precisamos de um motivo para exaltar o nome dEle. E aí me veio à mente a passagem do livro que fala de Jó, né? Fala ali de todo o sofrimento dele e vai dizer assim, a minha leitura diz: E eis que veio um grande vento do deserto e atingiu os quatro cantos da casa, e caiu sobre os jovens, e eles estão mortos. E só eu escapei para contar-te. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e raspou a sua cabeça, e prostou-se diante da terra e adorou. E disse: Nu saí do útero da minha mãe, e nu tornarei para lá. Senhor, ó Deus, o Senhor deu, o Senhor tomou. Abençoado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou a Deus, de maneira tola. E aí, meu Deus, quando a gente fala da história de Jó, a gente fala desse sofrimento. A gente lembra do quanto ele sofreu, das notícias ruins que ele teve.
Mas eu quero falar aqui 4 pontos sobre essa história de Jó. Quando ele se levantou, quando ele rasgou o seu manto, quando ele rasga o seu cabelo e quando ele lançou-se à terra. Jó, ele escolheu formas de adorar. Em meio à dor, porque eu acho que nenhum de nós aqui, humanamente falando, como que nós colocaríamos no lugar de Jó? Perder todos os filhos, perder todos os servos, perder tudo aquilo que era aos olhos humanos, bem material que ele tinha. Como será que nós, se perdemos um filho, como que a gente fica diante do Senhor? Imagine perder todos. Mas sabe o que Jó teve? Teve essas atitudes. Quando Jó se levanta, a reação dele foi consciente e não impulsiva. Jó se levantou porque ele entendeu que aquele sofrimento dele não era sobre o Deus. Não. Ele entendeu consciente que ele estava passando um momento difícil ali. Ele enfrentou a realidade. É quando ele se levanta. Quando ele rasga o manto, a expressão mais profunda de luto, né? Rasgar as vestes lá no Antigo Oriente era um gesto oficial de luto e aquebrantamento. É uma dor extrema, um reconhecimento de fragilidade humana, exposição do coração diante de Deus, honestidade espiritual. Eu rasgo, Senhor, as minhas vestes diante da minha dor. Eu rasgo para que vejam que eu estou sentindo um luto terrível, uma dor que não cabe no meu peito. É por isso que eu rasgo as minhas vestes. Quando ele raspa a cabeça, aí entra a humildade, a total rendição. É o mais profundo que ele pode mostrar. A tristeza dele era uma forma de humilhação voluntária. E ali ele estava dizendo: eu renuncio ao meu orgulho, eu reconheço a soberania de Deus, eu sou submisso absoluta da vontade dele. A declaração de que tudo pertence ao Senhor. Hoje, nós vemos que pessoas passam por dificuldades ou por doenças que precisam tirar o cabelo, principalmente para a mulher. Para o meu marido é fácil ficar sem cabelo, mas para a mulher mexe com a vaidade, né? Mas naquele tempo aqui, ele raspou o da cabeça com humildade diante do Senhor. Senhor, não importa o que aconteceu, eu continuo humilde na tua presença. Eu continuo, Senhor, me rendendo à tua soberania. Eu continuo entendendo que o Senhor é dono da minha vida. Porque nós nascemos sem nada, somente com a vida que pertence a Ele. Foi isso que Jó disse aqui, com humildade. Quando ele lança-se na terra, é uma postura de adoração e de entrega. Então eu levanto, porque eu entendo a minha dor. Eu rasgo o manto, porque eu reconheço o meu sofrimento. Eu reconheço que eu estou em luto, que eu estou em dor terrível. Eu raspo a minha cabeça em humildade para que todos vejam que eu sou humilde diante desse Deus tão grande. Mas eu me levanto e me prostro na terra. Eu me prostro diante de um Deus que é tão grande e eu me torno tão pequeno diante da soberania dele. E é para esse Deus que nós hoje devemos adorar, nos prostrarmos diante dele e entender que ele é grande, que a vontade dele é soberana. Não importa se nós vamos perder bens materiais, não importa se nós vamos ter uma notícia ruim de doença, não importa, porque essa vida, essa carne pertence a ele. Se você entender isso, a morte não vem como medo, a morte vem, sabe como? Oh Senhor, abençoado seja aquele que me levou e me aceitou do trabalho. Oh Senhor, tu é tão maravilhoso que tu me aceita, e a morte é vida eterna com o Senhor. A morte não é aqui como humilhação, a morte não é condenando você, não, não. A morte é vida eterna. Agora matar o nosso eu, matar tudo aquilo que separa nós da adoração do Senhor, isso é que é importante. Que hoje nós venhamos matar aquilo que tira a verdadeira adoração do Senhor. E se prostre diante desse Deus, não tenha medo de se prostrar diante daquele que te deu a vida. Adore-o em verdade, adore com coração, adore, não olhe para o lado, não pense na sua semana difícil, não pense
aquele bem tão grande que você recebeu. Não. Simplesmente lembre desse Deus maravilhoso. Lembra dele e adora ele em verdade. Deixa que os louvores agora invadam a sua mente, calando as vozes do mundo, calando tudo aquilo que vem te separando dessa adoração. E que o louvor invada a sua mente, que você possa verdadeiramente adorar o Senhor nessa noite. Aleluia. Que nessa noite nós possamos adorar a vida glória, o único que é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Ó Espírito Santo de Deus, que tem total liberdade aqui para habitar nesse ambiente, Pai. Espírito Santo, vem sobre nós nessa noite, Jesus. Nós pedimos, nós te queremos, Pai. Nós queremos mais de ti, mais de ti, mais de ti. Vem sobre nós e nos enche, Espírito Santo. Teu calor sobre mim é como o sol quando existe me acordar, como esses montes ao meu redor. Tu és a minha morada, a perfeição da criação, manifesta teu esplendor, todo som, toda cor, seja louvor ao Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. O teu amor me fez inocente, e se do barro em tuas mãos sai algo bom. O que será da obra terminada? Esse prazer que tu tens em mim, me dá prazer em te deixar contente. O tempo é hoje, não está longe, o dia que será pra sempre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas
santo, que é digno. Nosso coração possa bater cada vez mais forte por Ele. Que não seja apenas uma chama passageira que vai se apagar, mas que seja eternamente. Que nosso coração possa queimar eternamente por Ele. Oh, Senhor. Motivo
Agora eu estive comentando com minha filha, com minha esposa no caminho, eu disse, eu fico admirado com a inteligência e a memória que esses meninos têm, pastor, porque para a gente decorar essa letra é muito difícil, irmãos. Esses dias eu estive ouvindo a semana inteira, né, os hinos mais tocados, gospels do momento assim, e só tem esses hinos aqui que eles têm cantado, né, e eu sou da mais velha guarda um pouquinho, não sou tão velho, irmão, mas estava acostumado a ouvir somente os hinos da harpa, né? Era algo mais que alegre, mais grato a ti. A gente ficava muito preso naqueles hinos. E eu tenho ouvido
os irmãos entoarem esses hinos aqui, eu tenho gostado bastante, tenho aprendido também, me chamaram agora para estar ajudando eles um bocadinho, tem sido uma luta, mas um desafio grande que eu vou vencer, em nome de Jesus. Tenho que escutar 10, 15 vezes o mesmo louvor para aprender pelo menos o refrão, depois eu escuto mais 10, 15 para aprender outro pedacinho da música, mas eu vou chegar lá. Estou atrapalhando vocês um bocadinho, mas a gente vai se alinhar, em nome de Jesus. Irmãos, nessa mesma alegria, nesse mesmo jeito, nós vamos continuar adorando ao Senhor, irmãos, com nossos dízimos, com as nossas ofertas, nesse mesmo clima de adoração. Você sabia que você adora ao Senhor também, irmãos, dessa forma? Nós não estamos falando aqui somente de dinheiro, né? Somente de coisas financeiras, irmãos. Mas o Senhor também recebe a sua adoração dessa maneira. Então peço aos irmãos, por gentileza, abra a vossa Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler dos versículos 5 ao 7. Parabéns a vocês, viu? Está muito lindo o louvor mesmo. A escolha dos hinos tem casado um com a outra, assim, a harmonia tem sido mesmo linda. Evangelho segundo escreveu Lucas, vamos esperar os irmãos acharem aí. Capítulo 5, a partir do versículo 5. Amém? Estou vendo alguns jovens ainda procurando ali. Fica já no Novo Testamento. Mateus, Marcos, depois vem Lucas. Capítulo 5, e a palavra do Senhor diz assim: E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Porém, por meio da tua palavra eu lançarei a rede. E fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixes, e a rede se rompia. E eles acenaram aos outros companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Somente até aqui. Irmãos, mas você pode me perguntar: pastor, mas o que essa palavra tem a ver com dízimo, com oferta, que é o nosso propósito aqui nesse momento? Irmãos, eu entendo que o princípio da bênção do Senhor é quando Ele enche o barco das nossas vidas, irmãos. Ele faz transbordar, mas que é para nós enchermos os outros barcos também. Para que nós possamos ser bênção na vida de outras pessoas. O dízimo no Antigo Testamento, irmãos, era algo consagrado mesmo ali ao Senhor. E uma das funções era sustentar ali os levitas, era dar um bom funcionamento para manter o culto, servir ali os pobres, atender os pobres, os necessitados, as viúvas, cuidar daquele mais necessitado ali. As ofertas eram feitas como forma de gratidão, como forma de amor, não como forma de obrigação, irmãos. Que a gente venha entender que os nossos dízimos e as ofertas têm que ser feitos em forma de gratidão, em forma de amor. Nós entendemos que o Senhor, Ele não precisa do nosso dízimo. O Senhor, Ele não precisa. Mas a obra, para que essa porta esteja aberta, irmão, nós precisamos arcar alguns compromissos. Mas a bênção de Deus, irmãos, ela é fruto da obediência. Se nós formos ver ali dos versículos 5 e 6, Pedro diz assim, olha: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Sobre a tua palavra, um ato de obediência. Dízimo também é um ato de obediência, irmãos. É nós entendermos que, mesmo em meio à luta, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio a tantas coisas que nós vemos e dizendo assim, mas está tão difícil esse meio. É nós entendermos que nós servimos a um Deus, que Ele é um Deus provedor e um Deus que pode todas as coisas. Nós entendemos que Ele é o dono de tudo aquilo que já chegou até a nossa mão. E nada mais do que justo nós devolvermos a Ele aquela parte e administrarmos aquilo que o Senhor nos deu para administrar, aqueles 90%. Que nós possamos entender que a obediência, irmãos, nós vamos experimentar o milagre da provisão do Senhor. Quando nós obedecemos a Tua palavra, irmãos, Ele supre todas as nossas necessidades. Lá em Mateus também, capítulo 6, diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas Ele vai acrescentar. Não é que o pastor Tiago está falando, é a própria palavra de Deus que está falando ao meu e ao seu coração. Então nós entendemos que a palavra de Deus ela é inerrante, irmãos. Outra coisa que eu pude identificar aqui no versículo 7 é que a bênção de Deus ela sempre transborda. O Pedro ele precisou chamar outros barcos para perto também, irmãos. A provisão que Deus derramou sobre a vida daqueles homens ali, ela foi tão grande, irmãos.
Ela foi tão grande que se ele não pedisse ajuda, se ele não chamasse os outros para próximo, irmãos, o barco dele diz que foi uma pesca tão grandiosa, a maior pesca da vida deles, que eles iriam transbordar, o barco ia até a pique. Eu entendo que quando Deus nos abençoa, irmãos, nós não podemos reter. Aleluia. Quando nós abençoamos, quando nós repartimos, irmãos, o Senhor faz prosperar ainda mais. Aleluia. Que nós possamos entender que quando nós retemos, irmãos, gera uma escassez, mas quando nós compartilhamos, nos gera uma multiplicação. Glória a Deus. O dízimo e as ofertas, irmãos, elas alcançam a obra de Deus no sustento da igreja, no sustento de missionários que estão sendo enviados. Nós fazemos parte de uma igreja, irmãos, de um ministério que é um ministério missionário. Nós temos pessoas que estão sendo enviadas para a África, para o Brasil, para vários países aqui da Europa, para levar a palavra do Senhor, abrir portas e alcançar vidas que ainda precisam ouvir desse Evangelho. E sabe quem pode ajudar com isso, irmãos? É cada um de vocês aqui. Mas você diz, pastor, mas hoje eu só tenho uma moedinha. Aleluia. Você acredita que Deus era capaz de multiplicar? O Senhor no deserto, ele multiplicou 5 pães e 2 peixes, e foi capaz de alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Os estudiosos dizem que ali foi cerca de 15.000 pessoas. Então essa moedinha que você vai depositar hoje aqui, irmãos, eu creio que Deus pode multiplicar ainda mais, porque a obra é dele, é tudo para ele, ele é o dono do ouro e da prata, atender os necessitados, irmãos. Outra coisa, para além do dízimo das ofertas, irmãos, nós temos aqui, o pastor falou até na semana passada, o pastor Clodoaldo, a respeito dessa caixinha. Essa caixinha aqui, irmãos, foi um propósito que surgiu no coração, lá na base, dos irmãos que estão ali na base. Eles trabalham nessa obra de marcenaria também, fabricam alguns utensílios, quadros, esses cofrezinhos aqui. E foi proposto, irmãos, que nós estivéssemos aqui. Você que pode, irmãos, deposita uma moedinha. Nós não vamos ficar com nada. Quando isso aqui estiver cheio, isso aqui vai ser enviado novamente para lá. E isso vai abençoar aqueles que estão sendo treinados lá, irmãos. Nós temos alguns alunos que estão sendo preparados ali naquela base missionária, que é um projeto gigantesco para serem enviados para as nações. Para serem enviados para as nações. Você que pode, colabore. Em vez de você comprar aquele gelado, irmãos, que custa ali aquele eurozinho, invista na obra, na vida de alguém. E eu creio que Deus vai recompensar ainda mais na sua. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, porque o Senhor tem sido bom para conosco, o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Obrigado porque o Senhor tem guardado a nossa casa, a nossa família. Pai, que a tua igreja ela não seja refém de farmácia, Pai, que não seja refém de hospitais. Nós repreendemos toda a enfermidade, todo o mal, Pai, tudo aquilo que vem tentado tirar a paz dos seus filhos. Prospera eles, Pai, com as bênçãos do céu, Pai, sacudidas, transbordantes e recalcadas sobre a vida dos teus filhos. É o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E aqueles que nessa noite não têm, Pai, aquela moedinha para abençoar, mas têm um desejo no coração, abre mesmo porta de emprego, Pai, aonde o homem possa ver e dizer que é impossível. Nós sabemos que o Senhor pode todas as coisas. Abre mesmo que seus filhos possam contar testemunhos aqui na tua casa, em nome de Jesus. Até o fim.
Maravilhosa graça, teu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro com maravilhosa graça, teu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Paz, essa noite conhecer o nosso visitante, amém? Amém. Nós temos aqui a nossa Vandelina, é isso mesmo? E Fábio, amém? Com a convite da irmã Marisa. E temos também um Licinho, é isso mesmo? Convidado, isso, da irmã Nathalie. Isso, então, como é que é a nossa amada igreja? Paulo? O Paulo e o filho dele. E o Vitor. Ah, o Paulo e o Vitor, perdão. Mês passado eu não percebi. Como é que a nossa amada igreja salva nossos amigos e irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, traga mais gente. Se gostar, fique com a gente. Onde os nossos jovens que estão responsáveis. Por isso vocês viram que a galerinha toda nova, né? Tirando o Ramon. O Ramon é novo, né? Mas eles que ficam responsáveis e glória a Deus, né? Que o Senhor tem levantado. E eu já falei para não sentar. As crianças. Amém. Amém. As nossas crianças. Amém. Já vou chamar a Flávia que está ali para orar por eles. Nossas crianças, eles já vão logo, gente, ensaiar para o nosso Natal. Então, pais, tragam eles, porque um dia, né, poucos dias de ensaio, só no domingo.
Então, o dia que eles faltam, ele já faz diferença, amém? Cadê as crianças? Pai, Senhor, estenda suas mãos para cá, então vamos orar pelas crianças. Pai amado, Pai querido, dá a tuas crianças, Senhor, o teu futuro, Pai, que vai levar a tua palavra adiante, Senhor. Abençoa a vida de cada uma delas, que elas possam se manter firmes nos teus caminhos, Senhor. Usa aí os professores também futuros para falar do teu amor para cada um deles. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Glória a Deus, amém? Amém, irmãos? Estenda suas mãos aqui para mim. E ore por mim. Ó, o marido vem orar. Oi? Abençoa, Senhor. A paz do Senhor, igreja. Vocês têm orado pela pastora Marli, têm orado por nossas vidas. Amém? Nós temos orado por vocês também, viu? Então, neste momento, vamos estar ouvindo a palavra do Senhor e que Deus possa estar usando, né, este vaso, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, pois o Senhor já tem falado conosco nesta noite e o Senhor vai continuar falando através da tua palavra. Guarda mesmo nossa mente, nosso coração, para que tenhamos discernimento através do teu Santo Espírito. Usa, Deus, a tua serva com autoridade e que possamos, ó Deus, colocar em prática a tua palavra a nós ensinados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Vamos já para a palavra. Lucas 13, capítulo 10. Eu confesso que nunca preguei sobre isso. Nunca preguei sobre esse milagre de Jesus e não tinha visto ministrações sobre, não que eu me lembre, sobre esse milagre em específico. Vamos nos colocar de pé em reverência à palavra do Senhor, mas o Espírito Santo me inquietou muito em relação a essa passagem da Bíblia, onde ela vai falar da mulher encurvada, né? E eu terminei, estou lendo agora o Novo Testamento, e eu havia terminado a carta, né, de Lucas, e isso me chamou a atenção, ficou gravado no meu coração. E quando o Senhor coloca uma palavra no nosso coração, a gente tenta ir para lá, tenta ir para cá, né? Mas o Espírito Santo, a nossa mente, ele sempre leva para aquele lugar. Então eu espero que o Senhor fale, né, com vocês como Ele falou comigo. Um texto tão pequeno, mas tão cheio de ensinamento, tão cheio de lições que o Senhor tem para nós. E no decorrer desses dias eu orando, e é uma preocupação ao ministrar, um temor, né? Nosso coração fica apreensivo para que a gente fale somente aquilo que o Senhor quer falar e não a nossa vontade. Então eu creio que você que está aqui, mediante essa oração que eu vinha fazendo, Senhor, eu sei que o Senhor vai levar naquele lugar pessoas que precisam ouvir essa palavra. Então essa palavra não é para o irmão do seu lado. Essa palavra não é para o seu amigo, não é para sua esposa, não é para o seu marido, não é para o seu filho. Essa palavra é especificamente para você. Então, desde já, absorva, pense em você ao ouvir a ministração. Amém? Vai dizer assim a palavra do Senhor. Eu vou na minha Bíblia aqui, se eu conseguir enxergar. Peraí. Certo sábado, estava Jesus ensinando numa sinagoga. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela estava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Até aqui, amém? Podeis assentar, Senhor Jesus. Mais uma vez, Senhor, essa é a Tua palavra, poderosa em si só, apta para discernir alma e espírito, juntas e medulas. O Senhor que sonda os corações, o Senhor que conhece o dia a dia, o Senhor que conhece o amanhã antes que ele aconteça, Senhor. O Senhor é poderoso, Senhor, para gerar transformação através dessa palavra.
através, Senhor, dessa ministração, gerar cura, gerar renovo, algo, Senhor, específico que cada um aqui precisa, Espírito Santo. Então toma este ambiente, toma este lugar, toma o nosso pensamento, toma as nossas vidas. Fala, Senhor, porque nós precisamos te ouvir. Leva a nossa mente, nosso pensamento cativo, Senhor. Em nome de Jesus, eu repreendo na autoridade do Senhor todo ladrão da palavra, toda distração, todo argumento maligno, toda seta, todo dardo inflamado de Satanás. Pai, a nossa mente é tua, nosso coração é teu, Senhor. Então faz em nós e de nós o que lhe apraz. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Queridos, então a palavra do Senhor vai falar que... Amém. Obrigada. Que o Senhor Jesus estava em certo sábado numa sinagoga, como era costume dos judeus, se reunir. Então ele reuniu-se ali com os demais fariseus e estudiosos, né, da lei, o povo, nessa sinagoga. A sinagoga, ela não é a mesma coisa que um templo. A sinagoga era um ambiente menor, onde dedicava também ao estudo. Então era normal que uma pessoa era chamada, uma pessoa era escolhida, e ali naquele ambiente a pessoa lia, escolhia-se um rolo, como foi falado na sexta-feira, salvo engano, que a Bíblia, ela, não sei quando, que é o marido que grava a data, depois, né, não tem muitos anos que ela é toda separadinha. O que quer dizer Bíblia? Conjunto de livros, né? Esse conjunto de livros foi avaliado, foi estudado e foi montado da forma que está. Mas antigamente... principalmente lá no tempo de Jesus, eles pegavam então o rolo, né? Era um rolo onde constava lá o livro de Isaías, de Jeremias, Gênesis. Então abria-se, uma vez eu ministrei aqui também, quando Jesus abriu o livro e falou de si mesmo, não é? Que cumpria a profecia de Isaías. Então aqui Jesus também estava fazendo isso, pegou um rolo, lia-se esse rolo e a pessoa responsável tinha que explicar sobre ele. Então Jesus, ele se encontrava nesse ambiente onde a parte principal ali ficavam os homens se reuniam, depois as mulheres, elas eram separadas, não tinha essa mistura que nós temos hoje. Então depois tinha um ambiente separado, uma tela onde dividia o ambiente das mulheres e o ambiente dos homens. Mas vai dizer que Jesus estava nesse ambiente naquele dia. E quando Jesus estava ensinando nesse ambiente ali para aqueles homens, ele se apercebe dessa mulher que estava encurvada. Mas a Bíblia diz que ela não só tinha uma enfermidade, mas se tratava de um espírito maligno que mantinha ela naquela posição há 18 anos. E a palavra ali no capítulo 11 vai dizer que ela se encontrava assim, e ela já tinha tentado de todas as formas se endireitar, entretanto ela não havia conseguido. Então, assim como aquela história da mulher do fluxo de sangue, essa mulher também já tinha tentado de todas as formas se colocar na posição ereta, conseguir voltar ao normal, mas nada adiantou. E ela permanecia assim, da mesma maneira. E dentro desse texto, eu queria pontuar algumas coisas com os irmãos que falam muito ao meu coração. E uma das coisas que acontecia com essa mulher, tanto que é falar da mulher encurvada, havia um rótulo sobre ela, havia um título sobre ela. Tanto o texto não cita o nome dela e chama ela pela mulher encurvada. E era visível essa condição dessa mulher. Todo mundo que olhava para aquela mulher naquele estado, percebiam a condição dela, percebiam qual era o defeito dela, percebiam qual era a mazela que ela carregava, o problema que ela carregava. Todos percebiam que ela era uma mulher que andava torta, uma pessoa que andava torta. Talvez, né, como eu disse, alguns sabiam o nome dela, mas a maioria, né, nós temos essa tendência. Olha lá, vai o gordinho, lá vai o magrinho, a irmã que está com a muleta, a irmã que aconteceu isso, o irmão que aconteceu aquilo. Nós temos esse hábito de rotular as pessoas, não temos? E às vezes nós rotulamos as pessoas
pecado. Mas havia uma legalidade para que aquele demônio pudesse se alojar ali, né? Mas às vezes nós apontamos, o jovem que era drogado, o jovem que fazia isso, o ladrão, o mentiroso, a prostituta, isso, aquilo. Nós temos esse hábito e naquele contexto ali não era diferente. E muitas vezes nós rotulamos as pessoas e somos rotulados pelas pessoas por causa da nossa condição, por causa do nosso estado atual. E eu coloquei assim, o nosso estado atual, ele não pode, não deve e não define a nossa identidade em Deus. Aquilo que você fez, aquilo que você passou, a situação que você viveu, ela não pode definir quem você é em Deus. Apesar disso ser muito difícil, até a nossa mente se voltar para Cristo e nós recebemos esse amor, essa identidade, nós vivemos muitas vezes, agimos muitas vezes de acordo com o rótulo que as pessoas às vezes colocam sobre nós. Quando não somos nós, é as pessoas que colocam sobre nós. E como isso é difícil. Isso estava claro diante dela e diante das pessoas à sua volta. A deficiência dela estava clara. E ali naquela condição que aquela mulher se encontrava, não adiantava ela colocar a melhor roupa. Não adiantava ela fazer o melhor penteado. Não adiantava ela fazer a melhor maquiagem. Não adiantava, estava claro. Ela era uma mulher encurvada. Ela era uma mulher com a deficiência. Nada disso escondia o seu estado diante das pessoas. As pessoas continuavam vendo uma mulher encurvada. E quantas vezes nós fazemos isso também? Às vezes nós não estamos. Hoje a irmã Cláudia, em nome de Jesus, está curada para a glória do Senhor. Não é? Se nós oramos, nós cremos. A Bíblia fala que se nós oramos sem crer, nós estamos pecando. Se nós oramos é porque cremos na cura do milagre. Então, mas hoje ela se encontra com a boletinha ali do lado. Não tem como ela esconder isso. É uma questão física. Mas às vezes o que está nos encurvando não é uma questão física, não é uma doença física. E nós muitas vezes tentamos disfarçar, maquiar, ocultar aquilo que nós estamos passando, ocultar a nossa dor, ocultar nosso pecado, ocultar nossa mazela, maquiar, pôr um sorrisão na cara, mas lá dentro ainda nós continuamos encurvados. Mas a palavra do Senhor diz lá em Hebreus 4,13 que nada em toda a criação está oculta aos olhos de Deus. E eu me fiz uma pergunta, porque como nós sabemos, a pregação primeiro bate na gente, né? A gente apanha, fala amém, Senhor, agora vamos junto bater os irmãos, mais ou menos isso. Não é. O Senhor fala conosco primeiro. Mas eu anotei uma pergunta aqui. Você já se perguntou como seria a sua aparência física se ela refletisse hoje? Vou perguntar de novo, bem devagarinho, para você analisar. Você já se perguntou se a sua aparência física hoje refletisse o estado da sua alma? Como está a sua alma? Você já se perguntou como está o seu pensamento? Quais têm sido os seus pensamentos? Quais têm sido suas emoções? Se hoje, o que ia aparecendo aqui, visível aos olhos, que está lá dentro de você, será que nós viraríamos um monstrinho? Será que a gente deformaria? Será que a gente curvaria? Será que o sorrisão aqui não ia cair? Como está a sua alma? Mais que uma doença, aquela mulher estava daquela forma por causa de um espírito maligno. E ele entra assim. Satanás, ele entra assim. Ela não estava ali, quando a Bíblia fala do espírito maligno, ela não estava se estribuchando ali. Porque a gente pensa assim, uma pessoa com demônios,
Então ela está inconsciente, ela está, né, fazendo todas aquelas coisas, mas ela estava oprimida por esse espírito. Ela não estava agindo como louca, mas 18 anos aquele espírito maligno tinha legalidade sobre ela. Porque isso também a palavra diz que aqueles que são do Senhor, o inimigo não toca. E a palavra diz que Satanás, ele se faz como um leão. Ele não é o leão, mas ele se faz de leão. E a Bíblia vai dizer que ele anda ao redor, procurando uma brecha, um espacinho, para poder entrar e gerar destruição. Mas, entretanto, nem toda doença, ela é demônio. Então você fala, poxa, tô doente é um demônio? Não, nem sempre. Algumas coisas são naturais, são coisas que acontecem. A irmã foi mexer na carrinha, torceu o pé, não foi? Torceu o pé na hora de auxiliar os utentes. Outras coisas, outras passagens da Bíblia falam, Senhor Jesus, essa pessoa está doente, quem pecou? Foi ele? Né? Nós já querendo rotular. Foi os pais? Quem pecou? Quem pecou? Aí o Senhor fala o quê? Não, ninguém pecou. Essa doença aí é para que manifeste a glória de Deus. Então há situações que o Senhor fala, eu vou permitir para que meu nome seja glorificado, que você veja que eu sou Deus, que eu continuo fazendo, que eu sou Deus na sua vida. Mas há doenças que são espíritos malignos. É possível sim. Um crente, eita glória, é possível um crente ser oprimido por demônio. Satanás, ele não desiste. Ele não desiste. E é possível, e eu vou te assustar. É possível que aquela mulher estava na igreja. É possível o demônio vir na igreja? É possível ele sentar e assistir um culto? É. Tanto que Satanás se apresentava diante de Deus. Porque o milagre da libertação, ele vem, sim, através de Jesus, mas ele vem através de posicionamentos que nós vamos tomando na vida. Aqui fala que é um demônio de doença. Vamos dizer que é um demônio da mentira. Esse demônio, ele vai encontrar legalidade na minha vida a partir do momento que eu não me posiciono do lado da verdade. Quando eu prefiro a mentira, eu estou dizendo, vem, tem lugar para você aqui. Quando eu prefiro pornografia, eu estou dizendo, vem, tem lugar para você aqui. Eu abro espaço para espíritos, e isso entre todos os outros pecados. Eu abro espaço para esses demônios agirem. Então é possível eu vir para a igreja, assistir o culto, sentar com ele, a gente, quem sabe, até levantar a mão junto comigo, não sei, né? Não sei como é que é, nunca vi, graças a Deus. E depois ele vai para casa comigo. E eu não experimentar uma libertação, porque a libertação, ela vem diante de posicionamento. Já vi sim pessoas serem libertas instantaneamente. Minha mãe foi uma prova disso, ela era alcoólatra. Quando ela foi para a igreja, a gente orou e tal, e tal, e tal. Ela, no outro dia, tentou beber escondido de mim e vomitou, não conseguiu. Não conseguiu mais beber. Só que se ela ficasse insistindo, porque a Bíblia fala que quando o espírito imundo sai, ele anda por lugares áridos e depois ele volta buscando morada de novo. E se ele encontra a casa até limpa, você bateu, limpou. Mas ela não está preenchida, por isso que a gente insiste tanto, oração, leitura, estudo bíblico, venha para a igreja, vamos estudar, vamos orar, vamos, porque tem que preencher esse lugar. Porque se você não preencher esse lugar, a Bíblia fala, eu estou te assustando, né? A Bíblia diz que o espírito maligno, ele vai e ele vai voltar. Ai, que saudade da minha casinha. Hein, Paloma? Ai, que saudade daquele lugarzinho que eu tinha lá na casinha da Paloma. Eu vou lá. Aí ele chega lá, não tem espaço, tem adoração, tem entrega, tem arrependimento, tem contrição. Ele fala, poxa, não tem espaço para mim. E ele vai embora. Mas que ele vai tentar voltar, ou vai. Então, perceba na sua vida se algum espaço que talvez aí causa natural, independente do que você esteja vivendo da doença, a palavra e o nome do Senhor Jesus é poderoso para curar e libertar de todos eles. Então não se assuste, porque se é demônio, se é isso, se é aquilo, maior é o Senhor. O Senhor é poderoso para curar. O Senhor é poderoso para transformar.
Mas o fato aqui, voltando, é que aquela mulher vivia possuída por esse espírito de enfermidade. Tudo que aquela mulher via, isso me constrangeu. Você imagina uma pessoa andar muito curvada. Não sei se você já teve essa... Aqui tem, eu não sei se é entroncamento aqui, um senhor que anda de bicicleta. Não sei, ele anda assim, na bicicleta curvada, e ele curvado quase na altura da bicicleta. Ele anda empurrando a bicicleta com os negócios atrás. O que aquele homem vê? O que se vê, gente? Assim, o que nós enxergamos? Pé sujo naquela época? Os pés não eram limpinhos, não havia esse tênisinho que protege o nosso pé. Pé sujo, poeira. O máximo que ela conseguia era olhar para trás. Ela não conseguia olhar no olho de alguém. Ela não conseguia abraçar alguém. Como abraçaria alguém? Ela não conseguia ter um contato físico com ninguém. Cabeça sempre baixa, sempre olhando. Ela gera influência sobre o geral do seu coração. E se você cair a sua face, prostrar, curvar seus ombros, jogar seus ombros, você vai sendo inundada por uma tristeza, por uma angústia. Aquela mulher, ainda que ela quisesse, ela não conseguia respirar, colocar os seus ombros para trás, levantar a sua cabeça, olhar no olho de alguém. Então era uma condição quase que de escravidão, uma condição de humilhação. E muitas vezes nós nos encontramos assim, mesmo sentados com a nossa coluna curvada. O nosso corpo às vezes até está bem, mas nossa alma está prostrada. A nossa cabeça está baixa, os nossos olhos estão embaçados pela poeira do outro, pela poeira que faz no caminho. Como assim os olhos embaçados? Você não consegue ter perspectiva. Você não consegue ter esperança. Você não consegue sonhar com o amanhã. Você vive o hoje torcendo para que ele acabasse, para que ele termine logo, para o sofrimento parar. Aquela mulher, ela vê, e isso o Espírito Santo também ministrou no meu coração, ela vê a vida das pessoas fluindo, ela vê a vida das pessoas. Ela não podia ter muito projeto, porque ela é impedida de muita coisa, mas ela vê as pessoas fluindo, ela vê as pessoas fazendo, ela vê as pessoas caminhando, e ela ali sempre naquela condição. Ela viu a vida das pessoas continuarem, e isso me pegou, porque eu fui ministrada esses dias sobre isso, independente da dela. E foi algo que o Espírito Santo tratou no meu coração, não lembro se eu compartilhei com a Cris, e eu vou passar para vocês isso. Eu coloquei assim, ó, olha, a vida das pessoas não vão parar por causa da nossa condição. E isso é normal. Quando nós esperamos que todo mundo pare por causa da nossa condição, nós estamos quase que culpando o outro pelo nosso estado. Nós estamos terceirizando, e quando eu terceirizo, eu estou dizendo, eu não preciso me posicionar. E eu preciso me posicionar para que haja mudança. Deus tratou isso no meu coração na morte da minha mãe. Eu estava ministrando o curso com o pastor Tiago e a missionária Cris. Foi com vocês quando a minha mãe morreu? Não, foi antes. Foi antes, não foi vocês, foi um outro grupo de casais. E aí eu vou continuar a minha vida. Minha mãe morreu, eu chorei, claro, chorei. Mas de noite, era uma coisa assim, de noite eu tenho um curso de casados, vida que segue, não é? E vai, ministra casados. O que você está fazendo aqui? Não, a vida continua. Passa um dia, passa dois, passa um mês, passa três. E eu via todo mundo com a sua vida normalzinha. E a dor aqui. Todo mundo, marido fazendo a vida, né? Que era a sogra que morreu também, né? Então, aquela dor, né? Os filhos fazendo, os filhos fazendo a vida. E o Piti veio, né? Eu acho que nenhuma mulher da Piti, só eu. E o Piti veio, a dor veio. E aí eu comecei a chorar no carro, dar escândalo, quase que eles me internaram. Ninguém se importa. Essa foi a palavra que saiu da minha boca, até eu me assustei com essa palavra. Ninguém se importa. A minha mãe morreu e ninguém se importa. Todo mundo está vivendo a sua vida. E ali eu falei, nossa, o que eu estou falando? Né? A minha dor era assim, sofram comigo.
Sofram comigo, sintam o meu sofrimento. E queridos, querendo ou não, por mais empático que o seu irmão queira ser, o seu marido queira ser, né, mulheres? Porque eles tentam, mulheres. Ou com a sua esposa. Eles não conseguem mensurar o detalhe da sua dor. Não tem jeito. É só Jesus. É só o Espírito Santo. É só Ele. E às vezes nós estamos colocando no outro. Olha, para a sua vida, porque a minha está dilacerada. Para a sua vida, porque eu estou encurvada. Para a sua vida, porque eu estou sofrendo. Queridos, não vai parar. Não vai parar. A vida do outro não vai parar. O que nós temos que ir para a fonte. E a fonte se chama Espírito Santo Consolador. Espírito Santo que fortalece. Espírito Santo que está contigo todos os dias. E se Ele não for suficiente, eu digo para você, nada mais é. Se Ele não resolver a tua causa, ninguém mais é capaz de resolver. Mas eu digo para você que Ele resolve. Ele faz. Então, a vida dos outros não vão parar, nós precisamos nos posicionar. Não adianta eu culpar o outro, não adianta eu fugir da minha dor, não adianta eu fugir do meu problema. Eu preciso posicionamento no Senhor. Amém? Lá no verso 11, vai dizer assim. Vocês estão aí? Amém. Glória a Deus, Deus é bom. E ali estava uma mulher encurvada, que tinha um espírito que a mãe tinha há 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma não conseguia endireitar-se. Sabe que eu vi isso? Essa mulher, 18 anos assim, nessa condição. Ela desviou, se você ler o texto, onde que ela estava? Veio ali aonde? Sinagoga. Igreja. Igreja. Sinagoga. Não existe crente sem igreja. Gente, não existe. Se você não ama o corpo, como você vai amar Deus? O cabeça. A Bíblia fala, se eu digo que amo a Deus, odeio meu irmão, sou um mentiroso. Então, se eu falo que amo a Deus, amo o cabeça, não consigo conviver com o corpo, eu sei que o corpo é estragadinho. É uma verdade. Mas o cabeça é perfeito. E Ele nos aperfeiçoa. Então, ela estava onde? Na igreja. Aquela mulher, ela não desviou. Ela não parou de congregar. Ela não abandonou a fé. E, se ela estava ali, ela não culpou a Deus, nem a sua liderança, porque ali tinha profetas, tinha sacerdotes. Ela não culpou ninguém. A palavra do Senhor diz, ela estava ali. Você está aqui? Amém. Glória a Deus. Você está aqui. E glória a Deus por isso. E aí, como eu gosto de pergunta, lá vai pergunta. O que tem te feito desistir? O que tem te feito desanimar? O que tem te feito escolher a cama, o sofá, ao invés do culto, ao invés do ensino, ao invés da comunhão? O que tem te feito preferir um sofá? Se você disser para mim, é porque o irmão... daí é para recém-nascido. Não é para você ir para mim que somos crentes antigos, não. Porque eu estou chateado com a irmã. Não, daí não. Mas os adolescentes, elas nem têm isso ainda, que elas vêm brigadas mesmo. E aqui elas se acertam, falam na cara, né? É uma benção, né? O que tem te feito desistir, meu irmão, minha irmã? O que tem te feito olhar para trás? Porque, olha, vou te dizer uma coisa. Satanás vai ter sempre uma desculpa para te dar, para você não vir. Satanás vai ter sempre uma desculpa triste, mas a promessa de Deus era para Sara e Abraão. Então, ali, Agar, né, deita com o esposo, com Abraão, o esposo de Sara, e ela engravida. Só que Sara começou a ter ciúmes e tal, e expulsa ela. Falou para Abraão, manda essa mulher embora daqui. Ela fez a caca, né, fez a confusão. Depois falou, agora manda ela embora, que eu não aguento mais ela. E Abraão e maltratava ela e ela fugiu. A Bíblia vai dizer que ela fugiu grávida. Mas vai dizer que ali, naquele momento, aparece um anjo do Senhor e fala, você vai voltar, você vai se humilhar para a tua serva, você vai ficar lá e a tua descendência vai ser abençoada. E ela diz assim, ela dá um nome àquele momento e fala assim, o Senhor é o Deus que me vê, eu estou aqui. Glória a Deus, eu estou aqui, grávida, eu estou aqui abandonada, eu estou aqui humilhada pela minha patroa, sozinha, aqui sozinha, quem está me vendo? E aí o Senhor, o anjo aparece a ela e fala assim, volta, glória a Deus, a tua descendência. Ela fala assim,
Por mais sozinha que eu possa me sentir, existe um Deus que me vê. Quando os amigos vão, quando aquele apoio que você precisava vai, cadê? Existe um Deus que te vê. Existe um Deus que é presente. Ele não se afasta de você quando a multidão vai embora. E o lindo ali, que esse Deus, ele não é só o Deus que vê, mas ele é um Deus que chama. No meio de tantas pessoas, o olhar de Jesus foi para aquela mulher. O olhar de Jesus encontra aquela mulher. E se você recebeu o que eu falei no começo, que essa pregação é para você, o olhar de Jesus encontra você hoje. O olhar de Jesus encontra você hoje. Eu creio nisso. Não se preocupe com o olhar da multidão. Não se preocupe. Não se preocupe em atrair o olhar de alguém, atrair o olhar de um líder, atrair o olhar de uma liderança ou das pessoas. Uma preocupação nós temos que ter. Uma. E essa eu falo para vocês com muita falha. Eu procuro todos os dias da minha vida. É atrair o olhar do meu Jesus. Glória a Deus. É atrair o olhar do Rei dos Reis. É atrair o olhar do Senhor dos Senhores. Procure atrair esse olhar. Porque é tudo que você precisa. É tudo. Não precisamos de mais nada do que nós sermos encontrados por Jesus Cristo. De você ir na sua sala e saber que Ele vai lá na sua sala com você. De você servir um café, abrir a sua Bíblia e Ele fala assim, vou sentar aqui com você. Eu vou aqui com você, vamos estudar